Amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Quais são as evidências bíblicas distintivas de uma obra do Espírito de Deus? Quais são as certezas distinguindo evidências e marcas bíblicas de uma obra do Espírito de Deus, pelas quais podemos prosseguir no julgamento de qualquer operação que encontramos em nós mesmos ou vemos entre um povo, sem perigo de sermos enganados. E nisso, como dito antes, limitar-me-ei inteiramente às marcas que nos são dadas pelo apóstolo no capítulo onde está o meu texto, onde este assunto é particularmente tratado e de forma mais clara e completa do que em qualquer outro lugar da Bíblia. E ao falar sobre essas marcas, vou tomá-las na ordem que as encontro no capítulo. Primeiro, quando a operação for tal que aumente a estima por aquele Jesus que nasceu da Virgem e foi crucificado fora das portas de Jerusalém, e parece mais confirmar e estabelecer suas mentes na verdade do que o Evangelho nos declara sobre ele ser o Filho de Deus e o Salvador dos homens, é um sinal claro de que vem do Espírito de Deus. Este sinal o apóstolo nos dá nos versículos 2 e 3. Nisto conheceis o Espírito de Deus. E todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Isto implica confessar não apenas que houve tal pessoa que apareceu na Palestina e fez e sofreu aquelas coisas que estão registradas sobre ele, mas que ele era Cristo, isto é, o Filho de Deus, ungido para ser Senhor e Salvador, como o nome Jesus Cristo implica, que isso esteja implícito no significado do apóstolo e confirmado pelo versículo 15, onde o apóstolo ainda está no mesmo assunto dos sinais do verdadeiro Espírito. Todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E deve-se observar que a palavra confessar, como é frequentemente usado no Novo Testamento, significa mais do que simplesmente permitir. Implica estabelecer e confirmar algo por meio de testemunho e declará-lo com manifestação de estima e afeição. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Romanos capítulo 15, versículo 9. Eu te confessarei entre os gentios e cantarei o teu nome, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E que esta é a força da expressão, como o apóstolo João a usa no local, é confirmado no próximo capítulo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama aquele que o gerou, ama também aquele que dele é nascido. E por esse lugar paralelo do apóstolo Paulo, onde temos a mesma regra dada para distinguir o verdadeiro espírito de todas as falsificações. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3. Portanto, eu vos faço entender que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, chama Jesus de maldito, ou mostrará uma estima má ou mesquinha por ele, e que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. De modo que, se for claramente observado que o Espírito que opera entre um povo trabalha de modo a convencê-lo de Cristo e conduzi-lo a ele, para confirmar suas mentes na crença na história de Cristo, como ele apareceu na carne, e que ele é o Filho de Deus e foi enviado por Deus para salvar os pecadores, que ele é o único Salvador e que eles têm grande necessidade dele. E se ele parece gerar neles pensamentos mais elevados e mais honrosos do que costumavam ter, inclinar mais suas afeições para ele, é um sinal seguro de que é o Espírito verdadeiro e reto, por mais incapazes que sejamos de determinar se essa convicção e afeição são dessa maneira ou nesse grau para salvar ou não. Mas as palavras do apóstolo são notáveis. A pessoa a quem o Espírito dá testemunho e por quem ele eleva a sua estima deve ser aquele Jesus que apareceu na carne e não outro Cristo em seu lugar,
nem qualquer Cristo místico fantástico, como a luz interior. Isso é exaltado pelo espírito dos Quaker, ao mesmo tempo que diminui sua estima e dependência de um Cristo exterior, ou Jesus como ele vê em carne, e os afasta dele. Mas o espírito que dá testemunho desse Jesus e conduz a ele não pode ser outro senão o Espírito de Deus. O diabo tem a inimizade mais amarga e implacável contra essa pessoa, especialmente em seu caráter de salvador dos homens. Ele odeia mortalmente a história e a doutrina de sua redenção. Ele nunca irá gerar nos homens pensamentos mais honrosos sobre ele e dar maior peso às suas instruções e comandos. O espírito que inclina o coração dos homens para a semente da mulher não é o espírito da serpente que tem contra ele uma inimizade tão irreconciliável. Aquele que eleva a estima dos homens pelo glorioso Miguel, aquele príncipe dos anjos, não é o espírito do dragão que está em guerra com ele. Segundo, quando o espírito que está em ação opera contra os interesses do reino de Satanás, que reside em encorajar e estabelecer o pecado e em nutrir as concupiscências mundanas dos homens. Este é um sinal claro de que é um espírito verdadeiro e não falso. Este sinal nos demos nos versículos 4 e 5. Vós sois de Deus, filhinhos, e já os vencestes, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, portanto falam do mundo, e o mundo os ouve. Aqui está uma antítese clara. É evidente que o apóstolo ainda está comparando aqueles que são influenciados pelos dois tipos opostos de espírito, o verdadeiro e o falso, e mostrando a diferença. Aquele é de Deus e vence o espírito do mundo. O outro é do mundo e fala e saboreia as coisas do mundo. O espírito do diabo é aqui chamado de aquele que está no mundo. Cristo diz: meu reino não é deste mundo. Mas acontece o contrário com o reino de Satanás. Ele é o Deus deste mundo. O que o apóstolo quer dizer com o mundo? Ou as coisas que são do mundo. Aprendemos com suas próprias palavras no capítulo 2 dessa epístola, versículo 15 e 16. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne e a concupiscência de olhos e soberba da vida não são do Pai, mas são do mundo. De modo que por mundo o apóstolo evidentemente quer dizer tudo o que pertence ao interesse do pecado e compreende todas as corrupções e concupiscências dos homens e todos os atos e objetos pelos quais eles são satisfeitos, para que possamos determinar com segurança, a partir do que o apóstolo diz, que o espírito que opera entre um povo de tal maneira a ponto de diminuir a estima dos homens pelos prazeres, lucros e honras do mundo e decolar seus corações de uma busca ansiosa por essas coisas e envolvê-los em uma profunda preocupação sobre um estado futuro e felicidade eterna que o Evangelho revela e os leva a buscar sinceramente o reino de Deus e sua justiça, e o Espírito que os convence do horror do pecado, da culpa que ele traz e da miséria que expõe, deve ser o Espírito de Deus. Não se deve supor que Satanás convenceria os homens do pecado e despertaria a consciência. Não pode de forma alguma servir o seu fim, fazer aquela vela do Senhor brilhar ainda mais e abrir a boca daquele vice-gerente de Deus na alma. É do seu interesse, faça o que fizer, adormecer a consciência e mantê-la quieta. Ter isso, com os olhos e a boca abertos na alma, tenderá a obstruir e impedir todos os seus desígnios das trevas e cada vez mais a perturbar seus negócios, a contrariar seus interesses e a inquietá-lo, de modo que ele não possa administrar nada para sua mente sem abuso. Será que o diabo, quando está prestes a estabelecer os homens no pecado, tomaria tal rumo, em primeiro lugar, para iluminar e despertar a consciência para ver o horror do pecado e torná-los extremamente temerosos dele e sensíveis à sua miséria? Por causa de seus pecados passados e de sua grande necessidade de libertação de sua culpa, ele os tornaria mais cuidadosos, curiosos e vigilantes
para discernir o que é pecaminoso e para evitar pecados futuros, e com mais medo das tentações do diabo e mais cuidado para se proteger contra elas? O que fazem com que a razão aqueles homens que supõem que o espírito que assim opera é o espírito do diabo? Possivelmente, alguns podem dizer que o diabo pode até despertar a consciência dos homens para enganá-los e fazê-los pensar que foram alvo de uma obra salvadora do Espírito de Deus, enquanto na verdade ainda estão no fel da amargura. Mas a isto pode-se responder que o homem que tem uma consciência desperta é o que tem menos probabilidade de ser enganado de qualquer homem no mundo. É a consciência sonolenta, insensível e estúpida que fica cega com mais facilidade. Quanto mais sensata estiver a consciência de um homem doente, menos facilmente ela será aquietada sem uma verdadeira cura. Quanto mais sensata for a consciência do horror do pecado e da grandeza da própria culpa de um homem, menor será a probabilidade de ele descansar em sua própria justiça ou de ser pacificado com nada além de sombras. O homem que ficou completamente aterrorizado com a sensação de seu próprio perigo e miséria não é facilmente lisonjeado e levado a acreditar que está seguro, sem quaisquer bons motivos. Despertar a consciência e convencê-la do mal do pecado não pode tender a estabelecê-la, mas certamente tende a abrir caminho para o pecado e para a eliminação de Satanás. Portanto, este é um bom argumento de que o espírito que opera assim não pode ser o espírito do diabo, exceto que supomos que Cristo não saiba como argumentar. Aqui disse aos fariseus que suponham que o espírito pelo qual ele agia era o espírito do diabo, que Satanás não expulsaria Satanás. Mateus capítulo 12, versículo 25 e 26. E, portanto, se virmos pessoas sensibilizadas para a natureza terrível do pecado e para o desagrado de Deus contra ele, de sua própria condição miserável como são em si mesmo, por causa do pecado, e sinceramente preocupados com sua salvação eterna e sensíveis à sua necessidade da piedade e ajuda de Deus, e empenhados em buscá-lo no uso dos meios que Deus tem designado, podemos certamente concluir que é do Espírito de Deus. Quaisquer que sejam os efeitos que esta preocupação tenha em seus corpos, embora isso os faça gritar em voz alta, ou gritar, ou desmaiar, ou embora isso os lance em convulsões, ou qualquer outra forma pela qual o sangue e o espírito sejam movidos, a influência do Espírito de Deus é ainda mais abundantemente manifesta se as pessoas tiverem seus corações afastados do mundo e afastados dos objetos de suas concupiscências mundanas e afastados das atividades mundanas, pelo senso que têm da excelência de coisas divinas e o carinho que eles têm pelos prazeres espirituais de outro mundo que são prometidos no Evangelho. Terceiro, o Espírito que opera de tal maneira que causa nos homens uma maior consciência pelas Sagradas Escrituras e os estabelece mais em sua verdade e divindade é certamente o Espírito de Deus. Esta regra o apóstolo nos dá nos versículos 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Nós somos de Deus, isto é, nós, os apóstolos, somos enviados por Deus e designados por Ele para ensinar o mundo e transmitir as doutrinas e instruções que devem ser sua regra. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. E o argumento do apóstolo aqui atinge igualmente todos os que, no mesmo sentido, são de Deus, isto é, todos aqueles que Deus designou e inspirou para entregar à sua igreja a sua regra de fé e prática. Todos os profetas e apóstolos, cuja doutrina Deus fez o fundamento sobre o qual edificou sua igreja, como em Efésios 2:20. Numa palavra, todos os escritores das Sagradas Escrituras. O diabo nunca tentaria gerar nas pessoas o respeito pela palavra divina que Deus deu para ser a grande e permanente regra para a direção de sua igreja, em todos os assuntos religiosos e em todas as preocupações de suas almas, em todas as épocas. Um espírito de ilusão
não inclinará as pessoas a buscar orientação na boca de Deus. A lei e ao testemunho nunca é o clamor daqueles espíritos malignos que não têm luz em si, pois é a orientação do próprio Deus descobrir suas ilusões. E quando vos disserem, procurai os que têm espíritos familiares e os feiticeiros que espiam e murmuram, não deveria um povo buscar o seu Deus, dos vivos aos mortos? A lei e ao testemunho, se não falaram segundo esta palavra, é porque não há luz neles. O diabo não diz o mesmo que Abraão disse. Eles têm Moisés e os profetas, deixe-os ouvi-los. Nem o mesmo que a voz do céu fez a respeito de Cristo, ouviu. Será que o espírito do erro, a fim de enganar os homens, geraria neles uma opinião elevada da regra infalível e os inclinaria a pensar muito sobre ela e a estar muito familiarizado com ela? Será que o príncipe das trevas, para promover o seu reino das trevas, levaria os homens ao sol? O diabo sempre demonstrou rancor e ódio mortal por aquele livro sagrado, a Bíblia. Ele fez tudo ao seu alcance para extinguir essa luz e para afastar os homens dela. Ele sabe que é aquela luz pela qual seu reino de trevas será derrubado. Ele teve por muitos anos a experiência de seu poder para derrotar seus propósitos e frustrar seus desígnios. É sua praga constante. É a principal arma que Miguel utiliza na sua guerra contra ele. É a espada do Espírito. Traspassa e o vence. É aquela espada grande e forte, com a qual Deus castiga o Leviatã, aquela serpente torta. É aquela espada afiada sobre a qual lemos. Isso sai da boca daquele que está montado no cavalo, com a qual fere os seus inimigos. Cada texto é um dardo para atormentar a velha serpente. Ele sentiu a dor aguda milhares de vezes, por isso ele está enganjado contra a Bíblia e odeia cada palavra nela. E podemos ter certeza de que ele nunca tentará aumentar a estima ou a afeição das pessoas por ela. E, consequentemente, vemos que é comum nos entusiastas depreciarem esta regra escrita e colocarem a luz dentro dela ou alguma outra regra acima dela. 4. Outra regra para julgar os espíritos pode ser extraída daquelas compulsões dadas aos espíritos opostos. Nas últimas palavras do versículo 6, o espírito da verdade e o espírito do erro. Essas palavras exibem os dois caracteres opostos do Espírito de Deus e de outros espíritos que falsificam suas operações. E, portanto, se observando o modo de operação de um espírito que opera entre um povo, vemos que ele opera como um espírito de verdade, conduzindo as pessoas à verdade, convencendo-as das coisas que são verdadeiras. Podemos com segurança determinar que é um espírito correto e verdadeiro. Por exemplo, se observarmos que o espírito em ação torna os homens mais sensatos do que costumavam ser, que existe um Deus e que ele é um Deus grande e que odeia o pecado, que a vida é curta e muito incerta e que existe outro mundo, que eles têm almas imortais e devem prestar contas de si mesmos a Deus, que são extremamente pecaminosos por natureza e prática, que eles são indefesos em si mesmos, e os confirma em outras coisas que estão de acordo com alguma sã doutrina. O espírito que assim atua opera como o espírito de verdade. Ele representa as coisas como elas realmente são. Ele traz os homens para a luz, pois tudo o que torna a verdade manifesta é luz, como observa o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, versículo 13. Mas todas as coisas reprovadas ou descobertas, como está na margem, são manifestadas pela luz, pois tudo o que se manifesta é luz. E, portanto, podemos concluir que não é o espírito das trevas que assim descobre e manifesta a verdade. Cristo nos diz que Satanás é mentiroso e pai da mentira, e seu reino é um reino de trevas. É sustentado e promovido apenas pelas trevas e pelo erro. Satanás tem todo o seu poder de domínio pelas trevas. Portanto, lemos sobre o poder das trevas. Lucas capítulo 22, versículo 53. E os demônios são chamados de os governantes das trevas deste mundo. Qualquer espírito que remova nossas trevas
e nos traga à luz, nos desengana e, ao nos convencer da verdade, nos faz uma gentileza. Se sou levado à visão da verdade e me torna consciente das coisas como elas realmente são, meu dever é agradecer imediatamente a Deus por isso, sem primeiro perguntar por que meios tenho tal benefício. 5. Se o espírito que atua entre um povo opera com o espírito de amor a Deus e ao homem, é um sinal claro de que é o Espírito de Deus. Este sinal o apóstolo insiste desde o versículo 6 até o final do capítulo. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aqui é evidente que o apóstolo ainda está comparando esses dois tipos de pessoas que são influenciadas pelos tipos opostos de espíritos e menciona o amor como uma marca pela qual podemos saber quem tem o verdadeiro espírito. Mas isso é especialmente evidente nos versículos 12 e 13. Se amamos uns aos outros, Deus habita em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Nisto conhecemos que habitamos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Nestes versículos se fala do amor como se fosse aquilo em que consiste a própria natureza do Espírito Santo, ou como se o amor divino habitando em nós e o Espírito de Deus habitando em nós fosse a mesma coisa, como também acontece nos dois últimos versículos do capítulo anterior e no versículo 16 deste capítulo. Portanto, esta última marca que o apóstolo dá do verdadeiro Espírito. Ele parece falar como a mais eminente, e assim insiste muito mais nela do que em todo o resto, e fala expressamente do amor a Deus e aos homens, de amor aos homens nos versículos 7, 11 e 12, e de amor a Deus nos versículos 17, 18 e 19, e de ambos juntos nos dois últimos versos, e do amor aos homens, como decorrente do amor a Deus, nestes dois últimos versículos. Portanto, quando o Espírito que está trabalhando entre as pessoas tende para este caminho e leva muitos deles a pensamentos elevados e exaltantes do ser divino e de sua gloriosa perfeição, e opera neles um senso de admiração e deleite da excelência de Jesus Cristo, representando-o como principal entre 10.000 e totalmente adorável, e o torna precioso para a alma, conquistar e atrair o coração com aqueles motivos e incentivos ao amor, dos quais o apóstolo fala naquela passagem das Escrituras que estamos estudando. O maravilhoso e gratuito amor de Deus ao dar seu Filho unigênito para morrer por nós, e o maravilhoso amor moribundo de Cristo por nós, que não tínhamos amor por ele, mas éramos seus inimigos, deve ser o Espírito de Deus. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, porque Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. Nisto está o amor. Não que nós amássemos a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E conhecemos e acreditamos no amor que Deus tem por nós. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O Espírito que estimula o amor por esses motivos e faz dos atributos de Deus revelados no Evangelho e manifestados em Cristo objetos encantadores de contemplação, e faz com que a alma anseie por Deus e Cristo, por sua presença e comunhão, conhecimento com eles e conformidade com eles, e viva de modo a agradá-los e honrá-los. O Espírito que reprime as contendas entre os homens e dá um espírito de paz e boa vontade, estimula atos de bondade exterior e desejos sinceros de salvação de almas, e causa deleite naqueles que aparecem como filhos de Deus e seguidores de Cristo. Eu digo que quando o Espírito opera dessa maneira entre um povo, há o mais elevado tipo de evidência da influência de um Espírito verdadeiro e divino. Na verdade, existe um amor falso, que muitas vezes aparece entre aqueles que são guiados por espírito de ilusão. É comum que haja nos entusiastas mais desvairados uma espécie de união e afeição, decorrentes do amor próprio, ocasionados pela sua concordância naquelas coisas em que eles diferem grandemente de todos os outros,
e das quais são objetos do ridículo de todo o resto da humanidade. Isto, naturalmente, fará com que eles valorizem ainda mais aquelas peculiaridades que os tornam objetos do desprezo dos outros. Assim, os antigos gnósticos e os fanáticos selvagens que apareceram no início da Reforma gabavam-se de seu grande amor uns pelos outros. Uma seita deles, em particular, autodenominando-se a família do amor. Mas isso é algo completamente diferente do amor cristão que acabei de descrever. É apenas a operação de um amor próprio natural e não a verdadeira benevolência, assim como a união e a amizade que podem existir entre uma companhia de piratas que estão em guerra com todo o resto do mundo. Nessa passagem foi dito o suficiente sobre a natureza de um amor verdadeiramente cristão, para distingui-lo completamente de todas essas falsificações. É o amor que surge da apreensão das maravilhosas riquezas da graça gratuita e da soberania do amor de Deus por nós, em Cristo Jesus, sendo acompanhados de um sentimento de nossa total indignidade, como em nós mesmos, os inimigos e odiadores de Deus e de Cristo, e como uma renúncia a toda a nossa própria excelência e justiça. O caráter mais seguro do verdadeiro amor divino sobrenatural, distinguindo-o das falsificações que surgem de um amor próprio natural, é que nele brilha a virtude cristã da humildade, aquilo que acima de todos os outros renuncia, humilha e aniquila o que chamamos de eu. O amor cristão, ou verdadeira caridade, é um amor humilde. A caridade não se vangloria, não se ensoberbece, não se comporta de maneira imprópria, não busca o que é seu, não se deixa irritar facilmente. Quando, portanto, vemos amor em pessoas acompanhadas de um sentimento de sua própria pequenez, vileza, fraqueza e total insuficiência, o mesmo acontece com a autoconfiança, o vazio de si mesmo, a renúncia de si mesmo e a pobreza de espírito. Estes são os sinais manifestos do Espírito de Deus. Aquele que assim habita no amor, habita em Deus e Deus nele. O que o apóstolo fala como uma grande evidência do verdadeiro Espírito é o amor de Deus ou o amor de Cristo. Seu amor é aperfeiçoado em nós. Que tipo de amor é esse? Podemos ver melhor no que apareceu no exemplo de Cristo. O amor que apareceu naquele Cordeiro de Deus não foi apenas um amor para com os amigos, mas para com os inimigos, e um amor acompanhado de um espírito manso e humilde. Aprendam de mim, diz ele, porque sou manso e humilde de coração. Amor e humildade são as duas coisas mais contrárias ao espírito do diabo, de qualquer coisa do mundo, pois o caráter desse espírito maligno, acima de todas as coisas, consiste em orgulho e malícia. Assim falei particularmente sobre as várias marcas que o apóstolo nos dá de uma obra do verdadeiro Espírito. Existem algumas dessas coisas que o diabo não faria se pudesse. Assim, ele não despertaria a consciência e tornaria os homens sensíveis ao seu estado miserável por causa do pecado e sensíveis à sua grande necessidade de um Salvador. E ele não confirmaria os homens na crença de que Jesus é o Filho de Deus e o Salvador dos pecadores, nem aumentaria o valor e a estima dos homens por ele. Ele não geraria nas mentes dos homens uma opinião sobre a necessidade, utilidade e verdade de as Sagradas Escrituras, ou incliná-los a fazer muito uso delas, nem mostraria aos homens a verdade em coisas que dizem respeito aos interesses de suas almas, para desenganá-los e conduzi-los das trevas para a luz, e dar-lhes uma visão das coisas como elas realmente são. E há outras coisas que o diabo não pode e nem fará. Ele não dará aos homens um espírito de amor divino, ou humildade cristã e pobreza de espírito. Nem ele poderia, se quisesse. Ele não pode dar aquilo que ele próprio não possui. Essas coisas são tão contrárias quanto possível à sua natureza. E, portanto, quando há uma influência ou operação extraordinária aparecendo nas mentes de um povo, se essas coisas são encontradas nele, estamos seguros em determinar que é a obra de Deus, sejam quais forem as outras circunstâncias com as quais possa ser acompanhada,
quaisquer que sejam os instrumentos que são utilizados, quaisquer que sejam os métodos utilizados para promovê-los, qualquer que seja o meio que um Deus soberano, cujos julgamentos são muito profundos, emprega para levá-lo adiante, e qualquer movimento que possa haver dos espíritos animais, quaisquer efeitos que possa ser exercido nos corpos dos homens. Essas marcas que o apóstolo nos deu são suficientes para permanecermos sozinhos e nos sustentarmos. Eles mostram claramente o dedo de Deus e são suficientes para compensar milhares de pequenas objeções, como muitos fazem com base em estranheza, irregularidades, erros de conduta e delírios, escândalos de alguns professores. Mas aqui alguns podem objetar a suficiência das notas dadas, o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 e 14, pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar, pois o próprio Satanás é transformado em anjo da luz. Ao que respondo que isso não pode ser uma objeção contra a suficiência dessas marcas para distinguir o espírito verdadeiro do falso, naqueles falsos apóstolos e profetas, nos quais o diabo foi transformado em anjo de luz, porque é principalmente tendo em vista que o apóstolo dá essas marcas, como aparece nas palavras do texto. Não acredite em todo espírito, mas experimente os espíritos, se eles são de Deus. E esta é a razão que ele dá, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Há muitos que saíram pelo mundo, que são ministros do diabo, que se transformaram em profetas de Deus, nos quais o espírito do diabo se transforma em anjo de luz. Portanto, experimente os espíritos com essas regras que vou lhe dar, para que você possa distinguir o espírito verdadeiro do falso, sob um disfarce tão astuto. Aqueles falsos profetas de que fala o apóstolo João são, sem dúvida, o mesmo tipo de homens daqueles falsos apóstolos e obreiros fraudulentos de que fala o apóstolo Paulo, nos quais o diabo foi transformado em anjo de luz. E, portanto, podemos ter certeza que essas marcas são especialmente adaptadas para distinguir entre o verdadeiro espírito e o diabo transformado em anjo de luz, porque são dadas especialmente para esse fim. Esse é o propósito e desígnio declarado do apóstolo, fornecer marcas pelas quais o verdadeiro espírito possa ser distinguido desse tipo de falsificação. E se examinarmos o que é dito sobre esses falsos profetas e falsos apóstolos, como muito se diz sobre eles no Novo Testamento, e observarmos de que maneira o diabo foi transformado neles em um anjo de luz, não encontraríamos nada que prejudique a suficiência dessas marcas para distinguir o verdadeiro espírito de tais falsificações. O diabo transformou-se em anjo de luz, pois havia neles uma demonstração e grande orgulho de extraordinário conhecimento nas coisas divinas. Consequentemente, seus seguidores se autodenominavam gnósticos, devido ao seu grande pretenso conhecimento, e o diabo neles imitava os dons milagrosos do Espírito Santo, em visões, revelações, profecias, milagres, etc. Por isso, são chamados de falsos apóstolos e falsos profetas. Novamente, houve uma falsa demonstração e pretensões mentirosas de grande santidade e devoção em palavras. Por isso são chamados de trabalhadores fraudulentos e de poços e nuvens sem água. Houve também neles uma demonstração de extraordinária piedade e justiça em sua adoração supersticiosa. Então eles tinham um zelo falso, orgulhoso e amargo. E da mesma forma, uma falsa demonstração de humildade, ao afetar uma extraordinária mesquinhez e desânimo exterior, quando na verdade eles estavam vãmente inchados em sua mente carnal, e fizeram de sua humildade uma justiça, e foram excessivamente exaltados com sua piedade eminente. Colossenses capítulo 18, versículo 23. Mas como coisas como essas prejudicam no mínimo as coisas que foram mencionadas como as evidências distintivas do verdadeiro Espírito? Além de tais demonstrações vãs que podem ser do diabo, há influências comuns do Espírito, que muitas vezes são confundidos com graça salvadora, mas estes estão fora de questão, porque embora não sejam salvadores, ainda assim
são obras do verdadeiro Espírito.